Por mais que essa imprensa velha aí não deu nenhuma credibilidade para as provas contra o Moraes que o seu ex-assessor, o Tagliaferro, trouxe, a imprensa não falou nada, quase nada. Mas não adianta, sabe? As provas vão aumentando e vai chegar uma hora que todo mundo vai perceber e a imprensa vai ter que falar, porque eles estão calados, sabe? Presta atenção nessa matéria que eu vou trazer aqui sobre as denúncias do Tagliaferro, o ex-assessor de Moraes. Lembra? Eu falei isso aqui já. Dos empresários naquela época que o Moraes mandou a Polícia Federal ir na casa deles. Lembra? Por causa de conversa de WhatsApp. Qual foi o teor da conversa? Se eu não me engano, foi mais ou menos no sentido de que a conversa deles no WhatsApp, se for para o Lula ser presidente, nós preferimos a ditadura. Para o Alexandre de Moraes e para os jornalistas que apoiam tudo que o Moraes faz, isso é crime. Agora, onde isso é crime? A pessoa falar que prefere a ditadura do que tal candidato. Onde no nosso país isso se enquadra como crime? Em lugar nenhum. Isso não é crime. Isso era uma conversa privada de WhatsApp, onde tinha um informante ali, dentro desse grupo, todos os empresários, desse grupo, e esse informante pegava essas informações e essa informação pegou e mandou para o Metrópolis. E só através disso o Moraes mandou a PF ir atrás desse cara. Só por causa disso. Tipo assim, não fez uma investigação, a PF não investigou, a Procuradoria-Geral não abriu nenhuma investigação, nenhum inquérito, nada. Foi só por causa da reportagem que o Metrópolis fez. Só isso. Mas aí na época, todo mundo questionou que não podia acontecer isso. Aí o que aconteceu? Segundo o Teleferro, depois disso, o Moraes solicitou um relatório para embasar essa ação. Só que o caso já tinha acontecido. O relatório foi feito 6 dias depois da ação. Você entendeu? Então, isso é fraude. Fraude processual. E o Moraes está tranquilo, de boa. Aí foi pedido uma perícia sobre esse documento. Só que os documentos, a perícia que foi feita não foi nos documentos que o Taliaferro enviou para eles, para a perícia. Não, foi direto na fonte, lá no site do STF. Direto. Você entendeu? Pegou lá direto. Então não tem nhanhanhã. Presta atenção aqui para você entender o que a perícia falou. Perícia aponta fraude temporal em relatório da PF que embasou ação de Moraes contra empresários de direita. O que aconteceu? Fraude temporal. Por quê? Porque aconteceu tal dia, 6 dias depois que o Moraes pediu um relatório para embasar aquela ação. Ué, como assim? Primeiro você prende, depois você faz o relatório para comprovar o que você ia fazer, sendo que você já fez? Exatamente isso que aconteceu. Um laudo pericial solicitado por a investigação confirma que o relatório apresentado como fundamento para a operação de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas em 23 de agosto de 2022 foi produzido dias depois da ação já ter sido executada. Exatamente. O documento atribuído ao delegado Fábio Alvarez Shaw. Fábio Alvarez Shaw, só para você lembrar, foi esse daqui que foi na casa da esposa com a filha de menor e fez uma busca e apreensão. Até busca e apreensão íntima na menina para ver se não tinha alguma coisa. Exatamente. E para você ver que esse Fábio Shaw do Moraes. Depois disso, alguns canais igual o meu divulgou a cara dele, espalhou a cara dele. E o cara excelente, o canal do Ed Raposa, também fez isso. O que aconteceu? Moraes mandou a PF na porta do Ed Raposa. Desde então, isso já tem 12 anos. Desde então, ninguém sabe onde está o Ed Raposo. O canal dele está bloqueado. Ninguém sabe. Eu não sei. Se você sabe, coloca aqui. Porque eu não sei. Ele sumiu. Desapareceu. E o canal dele tinha mais de 400 mil inscritos. Para você ter uma ideia. Porque ele divulgou a cara do Fábio Shaw. Esse daqui, ó. Tá aqui, ó. Para você ver. Esse aqui é o Fábio Shaw. Esse aqui faz tudo que o Moraes manda.
Aparece datado de 19 de agosto de 22, mas os metadados revelam que o arquivo PDF só foi gerado em 29 de agosto, 6 dias após a Polícia Federal cumprir os mandatos pedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A imprensa fala alguma coisa? Não. Nada, nada, nada. A perícia identificou ainda que o relatório não possui assinatura digital, agora preste atenção, qualificada. As duas rúbricas de Shore inseridas no documento são graficamente idênticas e se comportam como imagens sobrepostas, caracterizando o que os peritos chamam de transplante digital de assinatura. Quer dizer, não foi ele que assinou. Trata-se de, Trata-se de antedatação e ausência de autenticação inequívoca, conclui o parecer. Cara, você entendeu o nível que é essa galera? Só que na boca desses Somos nós da direita. Somos nós. é nós que somos. A Operação 23 de agosto atingiu nomes de peso, empresários entre os de Luciano Hang, vários empresários aqui, com bloqueio de perfis nas redes sociais e apreensão de celulares e quebra de sigilo bancário. A medida foi deflagrada de uma reportagem publicada dias antes pelo portal Metrópolis, que expôs mensagens privadas do grupo de WhatsApp empresários e políticos. Para começar, isso deveria ser crime. Deveria ser crime. Você entendeu? Você pegar uma mensagem privada de um grupo e sair espalhando para todo mundo. Isso deveria ser crime. Mas o jornal fez isso. A audiência no Senado, o ex-assessor de Moraes do TSE, Eduardo Tagliaferro, afirmou ter recebido ordens para confeccionar relatórios com data retroativa, além de mapas mentais ligados a empresas Financiadores de atos antidemocráticos. Segundo ele, a Do juiz instrutor Ayrton Vieira Moraes para construir uma história que desse a aparência de legalidade à operação, as vergem com os achados técnicos. Um documento que deveria ter sido produzido antes da operação do dia 23 apresenta data interna de agosto. O negócio, parceiro, é muito mais. O relatório pericial. O laudo foi solicitado por uma investigação produzida pelos Reginaldo e Jaqueline Tiroide, reconhecidos como alguns dos maiores especialistas do país em perícia digital e documentoscopia, com décadas de experiência em análise para o Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal. Os dois têm formação sólida em tecnologia criminalística e atuam justamente na detecção de fraudes em arquivos eletrônicos. Cara, e a imprensa? Aí eu te pergunto, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. O objetivo do exame foi PDF, representação, baixado diretamente do site do STF. Trata-se de documento atribuído ao delegado Fábio Schor, apresentado como fundamento para a operação de busca e apreensão contra os empresários bolsonaristas. Poucos dias depois da ação, em 29 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes decidiu retirar o sigilo da petição e alegou a existência de inúmeras publicações jornalísticas contraditórias sobre a decisão original, ao liberar parte dos autos. Tornou públicas as representações da Polícia Federal e a manifestação do juiz instrutor que vinculava o caso dos empresários aos arquivos das fake news e das milícias digitais. Os peritos avaliaram que a integridade do arquivo e extraíram os chamados metadados de informações invisíveis para o usuário comum, mas que registram a impressão digital de um documento como data exata da criação. Programa usado, alterações posteriores, o resultado foi categórico. Embora o texto traga data de 19 de agosto de 22, o PDF só foi efetivamente gerado em 29 de agosto, às 14 horas e 55 minutos, 6 dias depois da operação já realizada. Esse é o Alexandre de Moraes. Aqui. Outro ponto levantado foi a questão da assinatura digital. O documento
os documentos oficiais, a lei prevê o uso de certificados emitidos pela ICP Brasil, que funciona como uma identidade eletrônica e garante a autora da signatário. No caso relatório, não havia essa certificação. As duas assinaturas do Shore, localizadas nas páginas 12 e 18, eram cópias gráficas idênticas, aplicadas como imagens sobre o texto, procedimento conhecido como transplante digital de assinatura prática comum em manipulação de arquivo. Por fim, o laudo conclui que houve, que houve antidatação, ou seja, atribuição de uma data anterior efetivada produzida por documento, a ausência de certificação digital e o uso de assinaturas transplantadas impedem comprovar a forma inequívoca, a autoria do relatório. Em termos práticos, o documento que embasou uma das operações mais polêmicas do processo eleitoral de 2022 apresenta inconsistências formais e temporais que comprometem a sua legalidade. Cara, eles estavam, e está ainda, tão à vontade, que eles fez isso aqui segundo a perícia, deixar claro, isso aqui não sou eu que estou afirmando, é a perícia. Como a perícia está afirmando que houve fraude aqui processual, eles fazia isso e faz por certeza que não vai acontecer nada, sabe? Porque quem deveria ter caído de cima era a imprensa. Só que essa imprensa aí não faz isso, sabe? Porque essa imprensa, sabe, tem muito a perder. Você me entende, né? Do lado do governo, se falar a verdade. Então não fala, você acha que a imprensa vai divulgar isso aqui? Não vai. A imprensa deu ênfase para as denúncias do Tag da Ferro? Não deu. Você entendeu? Eles não podem, tipo assim, ele está falando bem do Moraes tem 5, 6 anos. Você acha que agora eles vão começar a falar a verdade sobre o Moraes? Não vai. Não vai. Só que não adianta. Uma hora a conta chega. Você viu o que está acontecendo lá no Nepal? Se você não viu, entra no Twitter. Lá no Twitter. Só coloca lá Nepal. Que você vai ver lá como que a goiabeira está caindo as folhas. Por causa de pessoas tipo Lula, tipo Moraes, tipo Flávio Dino, autoritários. Por causa de pessoas como eles. O povo perdeu a paciência, sabe? Lá vem anos e anos e décadas, sabe? O autoritarismo, o comunismo. E agora, os caras resolveu praticamente banir todas as redes sociais do país. Aí o povo falou, não, chega. Sabe, o povo cobrando eles, por causa da corrupção que estava demais. E eles falaram, não, para vocês pararem de cobrar, vamos banir as redes sociais que vocês não falam nada. Aí o pau pegou, meu amigo, o pau lá tá pegando. Você entendeu? O primeiro-ministro já renunciou, a esposa de um ministro, de um parlamentar, infelizmente morreu nesse protesto. Várias pessoas morreram. Porque vai, o povo não aguenta, cara. O povo não aguenta. E cedo ou tarde a conta desses caras vai chegar. Pode ter certeza disso. Pode demorar mais um ano, 5, 10, mas vai chegar. Isso é fato. A hora vai chegar. Nada é para sempre.